Olá, bem-vindo ao 235 Análises. Se nos próximos anos tivermos dois times disputando o domínio da Premier League, podem ter certeza que serão o City de Guardiola e o Arsenal de Arteta. Ontem, as equipes se reencontraram, com o City buscando a liderança e o Arsenal tentando se consolidar no topo. O resultado não foi ideal para nenhum dos dois lados, mas ainda assim podemos tirar pontos positivos e negativos das atuações. Recentemente, ou melhor, ano passado, o Arsenal quebrou um tabu de quase 8 anos sem vencer o City. Isso aconteceu no primeiro turno da Premier League 23-24. Na Supercopa da Inglaterra, Arsenal venceu nos pênaltis. 52 jogos que uma equipe não saía do Etihad Stadium sem sofrer gols. Se o Arsenal saísse com empate, seria um ótimo resultado. Se vencesse, melhor. Mas se vencesse e não sofresse gols, teria obtido 3 pontos, saldo de gol e teria ganhado um aumento muito positivo na moral. Apesar do Arsenal ter melhorado muito em relação ao ano passado, tanto em material humano quanto como time, taticamente, o City obviamente seria o favorito. Os destaques foram Arteta e Guardiola, sem dúvida alguma. Souberam ler o seu adversário e espelhar. Nenhum correu riscos, mas também não sofreram muito. Mas obviamente tivemos jogadores que se destacaram em campo, como foi o caso de Bernardo Silva, que esteve novamente bem. Bernardo é fundamental na criação e armação da equipe. Assim como De Bruyne, é um jogador extremamente cerebral, mas que atua melhor na base da jogada. Não é o tipo de meia que vai ser um passe absurdo como De Bruyne faz, mas ele provavelmente assará e criará espaços a partir do bom passe em espaço curto ou com campo para jogar. Outro destaque da partida também veio de um meio-campista. Nesse caso foi o volante Rice, com espaço para atacar e defender. Foi importante para saídas e pressão do Arsenal e também esteve muito bem no esquema com linhas compactadas. Não poderia deixar de citar o brasileiro Gabriel Jesus, que foi o principal atacante da equipe de Londres. Foi o jogador que mais finalizou no primeiro tempo, mesmo atuando de ponta esquerda. Defensivamente, Gabriel também esteve impecável, fechando as linhas do meio de campo quando os Gunners estavam sem a bola. No contra-ataque, foi o jogador mais perigoso e agudo da equipe. Doku, Grealish e Rico Lewis entraram muito bem quando necessário. O belga apresentou um futebol mais insinuante e driblador, algo que estava em falta em suas últimas partidas. O menino Lewis entrou bem pelo meio, dando uma alternativa ao jogo aberto de Akanji nas alas. A dupla Gabriel Magalhães e Saliba simplesmente anularam Haaland e garantiram que o artilheiro da PL não marcasse e sequer finalizasse a gol. Odegaard também fez uma partida honesta, ainda deu um ótimo passe para Trossard, que não aproveitou. Taticamente, realizaram uma partida impecável, mas muito aquém do que se espera em nível de futebol. Ambos os times foram a campo pensando em espelhar o adversário. Com isso, vimos duas equipes preocupadas em frear as principais qualidades adversárias. Outro ponto interessante: o City jogou contra o Liverpool com 3 defensores, ontem veio com 4. O City chegou a atacar com 6 e o Arsenal chegou a defender com 6 também. Guardiola desenhou o City num 4-1-4-1, sem Stones e sem Walker. O time veio com Gvardiol e Akanji. Tínhamos os zagueiros atuando como laterais. Os dois subiam normalmente, não se mantinham presos às suas posições, mas davam amplitude pelos lados e buscavam jogo. Se comportavam como alas. Normalmente, quem jogaria nessas posições seriam Foden e Bernardo Silva, ou Grealish e Doku, que entraram no segundo tempo. Mas Foden estava mais ocupado caindo por dentro pelas diagonais, enquanto Bernardo Silva tinha mais espaço para atuar realmente como um meio-campista, muitas vezes surgindo na base da criação com Rodri e com os 3 zagueiros. Com a lesão de Ake e a entrada de Rico Lewis, Bernardo Silva teve que voltar a jogar mais aberto, como um ala. Já o Lewis buscou encurtar mais e não abrir, sendo assim, ele cai para o meio ao lado de Rodri. Arteta montou o Arsenal no habitual 4-3-3, mas a diferença estaria no posicionamento com e sem bola. Sem a bola se compactava num 4-4-2, com linhas bem próximas e fechadas. Xhaka fechava de um lado e Gabriel Jesus fechava do outro. Odegaard subia mais ao lado de Havertz, enquanto Jorginho e Rice eram os volantes. Rice inclusive fez boa partida e foi crucial para a equipe sair da pressão em muitos momentos. Gabriel Jesus e Saka seriam os principais responsáveis por puxar os contra-ataques, juntamente com Havertz. Odegaard seria o responsável por receber de Rice e armar os contra-ataques. Quando o City avançava e oferecia perigo, o Arsenal rapidamente descia Saka e Gabriel Jesus e ficavam num 6-3-1, ao mesmo tempo que o City em muitas ocasiões atacava com 6 jogadores. Nenhuma das duas equipes estiveram inspiradas ofensivamente.
Com isso, tivemos um jogo com poucas finalizações e muito pragmatismo. Sabendo disso e de que o jogo posicional tem sofrido críticas pela falta de objetividade, era esperado que comentários relacionados a isso viessem, e críticas que até certo ponto estão corretas. O jogo entre dois dos três melhores times ingleses da temporada não pode nem deveria ser tão fraco e tão pragmático. É inaceitável que uma equipe que quer ser campeã não entre em campo para marcar gols. Do ponto de vista tático, Arsenal e City cumpriram seu dever. Não levaram perigo, mas também não ofereceram perigo. Se era planejado por Guardiola e Arteta, realmente não há muito o que se dizer, pois funcionou. Obviamente que dizer que Guardiola está estragando o futebol é um absurdo de exagero, mas é totalmente correto, pois futebol também é entretenimento e o jogo de ontem não entregou entretenimento algum. Sendo bem sincero, não achei o jogo de todo ruim, a segunda etapa foi mais aberta, mas o primeiro não. O jogo realmente melhorou quando o Arsenal se mostrou mais aberto ao jogo e ao ataque. Dito isso, taticamente falando, foi um ótimo jogo. Para o entretenimento, foi péssimo. Com os resultados da rodada, o City perdeu a possibilidade de se aproximar mais do Liverpool, enquanto o Arsenal perdeu a liderança. Já o Liverpool venceu de virada seu jogo e agora depende apenas de si para ser campeão. Com certeza o foco do Liverpool é a Premier League, enquanto o City está vivo na Premier League, FA Cup e Champions. Já o Arsenal só na PL e Champions. Com o elenco do Liverpool focado e fechado para conquistar a Premier League no último ano de Klopp em Anfield, podem ser vistos como os favoritos. Até mesmo os lesionados estão retornando, estando com bem menos desfalques do que em rodadas anteriores. Agora, não há mais confrontos diretos entre o trio, City, Arsenal e Liverpool, e o time de Anfield tem uma sequência de jogos mais acessível. Sendo assim, é bem provável que o título se resolva nas próximas 3 ou 4 rodadas. Lembrando, são apenas 38 rodadas e já estamos na 28ª. Ali para a 33ª, 32ª, é bem provável que o título já esteja resolvido, que a competição já esteja resolvida, e falte apenas quem vai ser o vice, quem vai ser o terceiro colocado, quem vai ser o quarto. No máximo, a classificação para a Champions estará ainda para ser decidida. Mas até lá, teremos uma reta final cheia de emoções e possíveis reviravoltas. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui. Então curta, se inscreva e compartilhe. Até mais, falou!